Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso último Conexão Social do ano. Eu quero te desejar uma ótima virada de ano e um feliz ano novo, que esse seja o melhor ano da sua vida até então. E talvez para que isso aconteça seja necessário mais conhecimento. Então, para a gente começar bem, hoje nós temos a honra de receber um mestre que tem o manual do verdadeiro caminho do sucesso e realização pessoal. E ele ama compartilhar, viu? O que ele mais ama é compartilhar conhecimento. Ele é médico, um dos primeiros palestrantes do Brasil, uma vida inteira dedicada a desvendar os mistérios da mente humana e a impulsionar milhões de pessoas a atingirem seu potencial máximo. Mentor, autor best-seller. Nós podemos dizer que todos que já sentaram aqui nessa cadeira passaram, foram ou são alunos dele. Então preparem-se para se inspirar nas palavras desse mestre que eu tenho certeza que tem, e eu tenho um profundo respeito e honra muito grande de receber, e eu tenho certeza que você de casa também. Então, Dr. Roberto Chiniachik, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você e principalmente com a sua obra, porque para a gente ser grande, a nossa obra tem que ser maior do que a gente. Porque quando você fixa em eu, você consegue ter sucesso, mas acaba sempre sendo provisório. Verdade. E é por isso que eu queria iniciar essa conversa. Eu fico muito emocionada porque de verdade, eu sou de verdade admiradora demais do seu trabalho e muitas das suas palestras e dos seus ensinamentos me ajudaram muito na minha vida pessoal e também aqui no meu trabalho no Instituto Ressoar, nessa jornada que a gente tem aqui. E uma coisa que eu sempre admirei muito em você, como pode alguém chegar a esse sucesso por tantos anos, né, e permanecer nele. Eu queria iniciar esse nosso diálogo falando sobre isso, como permanecer no topo por tantos anos. Como permanecer no topo. Esse é um ponto-chave na vida, né? As pessoas sempre me perguntam, Roberto, praticamente 50 anos no topo. Primeiro pilar é a gente ser ético. Os espanhóis falam que é muito perigoso subir na vida pisando na cabeça dos outros. Por quê? Porque ninguém gosta de ser humilhado, de ser passado para trás, de ser enganado. E essa pessoa sempre procura uma vingança. E aquela história que a gente estava conversando. Se você fizer algo bom, a tendência é que uma pessoa fale desse algo bom. Se você fizer algo ruim, pelo menos 10 pessoas vão falar. Então, repercute muito. Então, ética é fundamental num mundo em que as pessoas se iludem com a velocidade do sucesso. Porque a velocidade do sucesso para subir é a mesma velocidade para descer. Então, acho que foi o Messi que falou, né? Me custou 15 anos para o pessoal falar que eu sou um gigante. Ou seja, treino, jogo, recuperação. Então, ética. Segundo é estudar. Por exemplo, hoje em dia eu tenho 2 professores particulares de inteligência artificial. Uau. Então, o mundo foi para a inteligência artificial. Eu já invisto em empresas de inteligência artificial há uns 10 anos, mas para entender essa revolução que foi o ChatGPT, tem que ter professor particular. E uma das coisas importantes é, se você tem menos de 30, estuda com um sujeito que tem mais de 50. Se você tem mais de 50, estuda com um garoto de 25 anos. Por quê? Porque a gente tem que quebrar a barreira do algoritmo. Então, o pessoal está no Instagram. O algoritmo lê e ele quer que você fique tempo lá. Então, ele só mostra o que você já sabe. Ele não mostra o que você não sabe. Uhum. E é muito importante a gente estudar com quem sabe o que a gente não sabe. Sim. Então, isso é fundamental. O outro ponto-chave, eu tenho certeza que você acompanha isso, não perca seus valores para ter um negócio. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu vejo que hoje as pessoas
por conta de dinheiro, elas fazem ações que destroem a vida dela, né? Eu procuro viver, trabalhar de uma maneira que eu não me arrependa. E a maioria das pessoas aceitam rápido. Então, a gente precisa ter... Para mim, a palavra de carreira é solidez. A carreira da gente, a vida da gente, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona que não é de 42 quilômetros, é de 1000 quilômetros. Sim. E a gente tem que falar, eu tenho que chegar inteiro no próximo nível, no próximo ano. A outra coisa que é fundamental são as parcerias, os amigos. O cérebro, todos nós temos um grupo de neurônios chamado neurônios espelho. O neurônio espelho, ele está lá no bichinho. Se o bichinho está na floresta, ele fica parecendo com verde. Se ele está numa montanha, ele fica parecendo a montanha. Para que tem neurônio espelho? Para garantir sobrevivência. Só que o nosso cérebro continua com o neurônio espelho. Então, se a pessoa está no meio de um monte de pessoas de mau caráter, ela vai acabar ficando mau caráter. Você fica muito parecido com quem você conhece. Por quê? Porque o cérebro da gente fala, opa, eu tenho que ficar parecido com esse pessoal. Até para eu também sobreviver, ser protegido, né, ser aceito. E uma lição que eu procuro ensinar para os meus alunos é o seguinte: você tem que estar com pessoas que estão onde você quer chegar ou com pessoas que estão indo nesse caminho. Por quê? Porque, e essa é uma coisa triste, na maioria das mudanças de carreira, você vai mudar de amigos. Então, por exemplo, eu era cirurgião no final da minha faculdade. Aí eu falei, vou ser psiquiatra. Os meus amigos cirurgiãos, Roberto, vai ser charlatão? Porque em medicina tinha, não sei como naquela é época que é. Naquela época o pessoal falava. Por isso que tanta gente teve problema mental, porque tinha preconceito de procurar. Muito. Aí eu fui para psiquiatria, aí eu fui para terapia. Eu fui um dos que, junto com o Samitiba, nós inventamos psicoterapia de grupo. Os amigos não vêm. Aí eu fui um dos que inventaram palestra. Aí todo mundo falava, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Então, às vezes, você que está aí, você está com seus amigos do futebol. Todo mundo joga bola toda noite, todo mundo bebe, todo mundo fica no churrasco, todo mundo fica falando mal dos outros. Aí você fala, eu vou fazer uma faculdade. Os teus amigos do futebol, eles vão falar, nossa, que legal, o João Carlos foi para a faculdade. O que eles vão falar? João Carlos, essa besteira. Vem aqui para o futebol. Pô, ontem nós tomamos um engradado de cerveja. E aí você deixa de fazer o que você falou que ia fazer. E nós estamos entrando num ano novo. Para quê? Para pertencer a uma turma que não faz mais sentido na sua vida. Você tem que você tem que ter amigos, você tem que frequentar pessoas que estão aonde você quer chegar. Uau! Esse acho que é o melhor conselho que a gente pode receber. Porque às vezes é até porque a pessoa fica com vergonha, chateada, né? Não vou falar não, é minha colega, amanhã ela vai ficar chateada comigo. Pois é, mas no final, quando a gente está sofrendo, põe a cabeça no travesseiro e chora... Não são essas as pessoas que vão estar com a gente. Não. E eu lembro, eu fiz muita palestra para marketing multinível. E quando o marketing multinível chegou no Brasil, uma condição básica era todas as pessoas daquela empresa tinham que usar terno. E o que eu escutava? O garoto vinha da vilinha e começava a usar terno. Aí eles falavam para mim, Roberto, puxa, eles me tiram sarro, eles ficam gozando, rindo. Pô, olha onde que ele está, agora está andando de terno, olha que bobo, olha que tonto. E eu falava, vai pro terno, fica de terno. Mesmo que todo mundo da sua turma esteja brincando com você, humilhando você, mantém, porque essas pessoas, elas vão se dividir em dois grupos. Elas vão ser pessoas que vão estar humilhando você o resto da vida. Por quê? Porque você mostrou que era possível. Ou outras pessoas que vão falar, o que está acontecendo com você?
Por que você comprou um carro? Ah, sabe aquele terno que você falou que eu era um bobo? É isso, né? Eu costumo ensinar as 4 regras do sucesso. Então, vou contar aqui para você que tal. Estamos entrando em 2024. Então, a primeira regra do sucesso é: seja o trouxa. Roberto, o que é isso? Meu filho Ricardo estava na escola, 12, 13 anos, e ele passou o final de semana fazendo um trabalho sobre a Índia. Eu deixei o Ricardo na escola. Quando eu peguei, o Ricardo falou: pai, você viu que eu fiquei o final de semana todo fazendo trabalho? Eu falei: os meus amigos pediram para assinar, eu fiquei sem graça, deixei assinar. E eles todos vão tirar a mesma nota. Pois, me fizeram de trouxa. Aí eu falei: Rick, seja o trouxa. Por quê? Porque daqui a um tempo esse conhecimento vai ser importante. E você que estudou vai ter o conhecimento. Eles que colaram não vão ter esse conhecimento. Então, se você está dando sangue, fazendo algo diferente na sua empresa e teus amigos estão chamando de trouxa, eu sou trouxa mesmo. Só que você vê que a sua promoção vai sair. A outra regra de sucesso. O sucesso é feito de madrugada. As estrelas brilham na escuridão. Quantas noites eu passei estudando, quantos finais de semana eu passei estudando, trabalhando, criando um projeto, na hora que ninguém está vendo. Então, por exemplo, estou dando entrevista para você agora. Eu estou entregando o que eu estudei. Não é agora que eu brilho lá quando ninguém está vendo. Sim. Então, sabe, não é na hora do expediente que você constrói a sua carreira, é à noite. Você coloca seus filhos para dormir e você vai estudar. A terceira que eu digo é: você tem que ser o pior aluno da classe. Como o pior aluno da classe? Eu fiz MBA na USP. Eu era um médico e estava num grupo, e eu fiz 94. Diretores de banco, empresários. E eu não sabia nada sobre empresa. Zero. E aí eu estudando. Eu era o pior aluno. Só que provavelmente eu fui o que mais aprendi. Eu lembro que minha palestra, quando eu comecei o MBA, eu cobrava 5 mil dinheiros. Quando eu terminei, eu cobrava 20 mil dinheiros. Por quê? Porque eu tinha sido o aluno mais ignorante. Então, qual o problema no Brasil? As pessoas gostam de andar com pessoas que são inferiores a ela. A gente aprende quando a gente estuda, convive com gente que sabe mais do que a gente. E a quarta é: estude, trabalhe com os campeões, porque os campeões vão te ensinar a ser um campeão. Os medianos vão te ensinar a fazer gambiarra, a quebrar o galho. Então, aguente um campeão. Aguente. Por quê? Porque o campeão ele é muito exigente. E não é que ele é exigente com você, ele é exigente com ele. Sim. Ele é exigente consigo, né? Perguntaram para o David Bowie o que é sucesso, né? E o David Bowie falou: sucesso é uma coisa dos fãs, não é uma coisa da gente. Porque eu lanço um disco e eu já estou pensando no show desse disco. Eu não fico preocupado se estão aplaudindo ou não, eu estou ligado no que eu vou fazer. Ou seja, a pessoa, ela quer sempre fazer mais. Como você, como médico, terapeuta e que, como eu falei, entende muito da mente humana, queria que você falasse assim, dos sabotadores, né? O que impede tanto essa pessoa de sair desse lugar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter, e eu sei que você sabe disso, ensina isso, é fé, gente. A gente precisa ter fé, sabe, assim, acreditar. Ontem eu fui entrevistado num podcast e o entrevistador arrumou uma foto minha, bebê. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era balconista de farmácia. Com muita dificuldade eles tiraram uma foto, essa foto tem até hoje, eu não sei como que eles arrumaram. E aí ele falou assim: o que te lembra essa criança? Né? E eu fiquei emocionado que nem estou agora. E eu vou falar para você. Eu com 5, eu com 6, eu com 10 anos, eu nunca imaginei que minha vida ia se transformar no que transformou. Então,
eu sempre falo, deixa um espaço para Deus realizar a obra dele em cima da gente. Só que eu tinha um mentor, Marco Antônio Garcia Oliveira. E o Marco, ele era meu mentor. E eu fiz uma carreira muito rápida. E com 1 ano e meio, 2, na sessão ele falou assim, Beto, agora você tem que escrever um livro. Eu falei, Marco, como que eu tenho que escrever um livro? Eu faço palestras, não sei o quê. Eu não preciso... Você precisa de livro, porque livro mostra a tua autoridade, mostra o teu conhecimento, mostra a tua profundidade. Marco, não sei o quê. A gente trabalhava no mesmo espaço, ele falou, pensa nisso. E saiu da sala, ele ficou uns 5 minutos. E eu fiquei bravo com ele, ter sido mal educado, me deixado, né? Mas como ele sempre tinha sido preciso, eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia 31 de janeiro de 1984, eu fui dar um treinamento no Peru, para uma empresa chamada Avícola San Fernando. E eles estavam com dificuldade de vendas, de organização. Quando eu cheguei... Quando eu peguei o avião, eu falei, o Marco tem razão, até agora ele tem razão. 13 de maio tem um congresso, eu sou o presidente, eu vou escrever o livro para o congresso. E comecei a escrever. Naquela época a aeromoça tinha papel para ceder para a gente, tinha caneta, eu peguei e comecei a fazer o rascunho do roteiro. Falei, e esse congresso era 13 de maio de 1984. Quando eu cheguei, o gerente de vendas falou, professor, nós estamos vendendo, aumentaram as vendas, aumentaram os lucros, nós estamos indo para Ayacucho passar o final de semana e a gente quer muito que o senhor vá com a gente, porque o senhor trabalhou para a gente ter esse resultado, agora a gente vai comemorar. E um dos 4 irmãos, chamado Fernando, falou, doutor Roberto, o senhor trabalhou tanto, vai para Ayacucho com a gente e nós vamos pagar a viagem para o senhor para Cusco e Machu Picchu. Era meu sonho. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então uma parte minha falava, viagem, a outra falava, volta e escreve o livro. Viagem, escreve o livro, viagem. Quando chegou aí eu falei, me dá uns dias. Aí eu trabalhei, entreguei os treinamentos, chegou na quinta, eu falei, estou voltando amanhã para São Paulo, que eu vou escrever o livro. E eles, olha, é uma pena, o senhor, não sei o quê, estou indo. Cheguei, ofereci para 2 editoras o projeto do livro, elas não aceitaram. Montei a minha editora, Editora Gente. Eu tinha 1 mês para escrever o livro. E eu escrevi o livro em 1 mês. Não tinha computador na época, da mão, e um garoto datilografando para mim. Eu digo que foi o mês mais produtivo da minha carreira. Foi esse mês que eu escrevi o primeiro livro, A Carícia Essencial. Então, eu costumo falar para os meus alunos, eu acredito em portal, aquele portal energético, né, do Indiana Jones, que abre Sim. a caverna, né? Então, tem uns momentos da tua vida que o portal se abre, sabe? Então, você está lá desanimado, depressivo, e você fala assim, eu vou estudar, eu vou entrar na faculdade, eu vou ser promovido. Aproveite esse portal. Eu nunca sonhei de ser o palestrante que eu virei, que eu seria esse escritor, que eu seria esse empresário, mas tenha fé. A fé vai te arrastando para lugares que você nunca imaginou. A sua criança, ela está orgulhosa de você. E vê, estamos entrando em 2024. Faz essa promessa. A minha criança vai ter orgulho de mim. Um outro jeito, meu filho vai ter orgulho de mim. E já que eu estou falando de filho, eu vou falar da história do meu filho Leandro. Isso, eu queria que você falasse da história do Leandro, porque essa é uma das histórias que mais nos emociona, inclusive porque foi ela, né, quem te impulsionou também a se tornar essa pessoa de alta performance como você é hoje. Meu filho mais velho chama Leandro, e o Leandro com 3 meses de idade, a gente viu que ele não estava evoluindo. Eu levei para os meus professores da faculdade de medicina, e eles, num raio-x simples de cérebro, descobriram que tinha 157 calcificações no cérebro. A pessoa com uma calcificação no cérebro, ela é capaz de matar o pai, voltar a dormir e não lembrar. Ou seja, é muito grave uma calcificação. O Leandro tinha 157. Então os médicos falaram, Roberto, você sempre foi um guerreiro, mas essa você perdeu. O Leandro vai viver uns 6 meses, no máximo vai viver 1 ano. E foi a pior semana da minha vida, porque eu levei o raio-x. Primeiro, né?
Eu levei o primeiro filho, eu acreditei mais no raio-x do Leandro do que no Leandro. E toda noite eu colocava o Leandro para dormir e falava, pô, ele vai morrer daqui de 4 meses. E um domingo eu acordei, olhei no espelho e falei, cara, você está aceitando que o Leandro vai morrer? Está errado. Domingo, segundo eu levei o Leandro para os meus professores e falei, olha, o que eu não consigo ver meu filho nesse estado, não fazer nada, ficar esperando que ele morra, eu preciso fazer alguma coisa. O que ele tem para fazer? E eles falaram assim, Roberto, Deus já decidiu. Se você fizer fisioterapia, os tratamentos que tem para fazer, em vez de morrer com 6 meses, vai morrer com 7. Aquilo lá, uma facada no coração. Né? E aí eu cheguei falei, não, preciso fazer alguma coisa. E eu era residente de hospital, de cirurgia, ganhava hoje, seriam uns 3 mil reais, né? Eu falei, pô, pede tratamento para o fisioterapeuta, para uma série de coisas lá, de tratamentos. O que foi esperança na segunda foi desespero na sexta. Por quê? Quando tinha fisioterapeuta, não tinha sala. Quando tinha sala, não tinha fisioterapeuta. Quando tinha fisioterapeuta e a sala, não tinha os aparelhos que alguém estava usando nas enfermarias. Aí sexta, pô, a gente não tem dinheiro, é uma desgraça, briguei com todo mundo. Só não briguei com Cristo, mas com Deus briguei. Aí poxa, eu tão legal. Segundo, eu falei, vou fazer tudo particular. Cheguei para os professores, vou fazer tudo. E era um absurdo de caro, né? Meu Deus. Aí, meu apelido era China, né? Eles eram professores da China, você é louco, como é que você vai pagar isso tudo? Eu falei, pô, vocês não podem ligar para eles pedir um desconto? Pô, a gente pede, mas vai ser 50% de desconto, sei lá, hoje seria 500 reais, 1.000 reais uma consulta, 50% do tratamento, né? Eu falei, vou pagar isso particular. E aí, fé, você tem que ter fé. Aí eu rezando lá, Senhor, aí eu já estava me preparando para ser terapeuta. Aí eu montei um curso de psicologia dos relacionamentos. Aí peguei o cartaz, o bairro da moda era o Bexiga. Aí o cartaz no Bexiga. Aí eu tinha 60 alunos. Em um mês eu tinha 60 alunos. Só que isso não pagava tudo. Então eu ofereci para os alunos quem queria fazer terapia comigo. E aí um bocado de gente se ofereceu e eu olhava as pessoas que faziam terapia comigo e falava assim, essas pessoas não estão me ajudando a pagar a viagem para a Disney. Elas estão me ajudando a batalhar pela vida do meu filho. Eu falava assim, esse cara vai ter a melhor terapia que existe. Isso é muito lindo. E aí o Leandro foi passando. Mas quando o Leandro fez 2 anos, ninguém falou, acho que ele vai viver, né? Porque ele fala assim, cara, que sorte que você deu, mas não vai chegar em 3. Aí chegava em 3, não vai chegar em... Eu costumo brincar dizendo assim, foi muito mais difícil administrar o urucubaca dos médicos, fisioterapeutas, massagistas, doinha, do que o tratamento do Leandro. Né? Todo mundo fala, vai dar errado. E você tem que ter fé e falar, vai dar certo. O Leandro, agora 10 de outubro, fez 44 anos. Gente, é muita vitória. É muita vitória. Muita gente fala assim, Roberto, o que você tem mais orgulho na vida? Dos eventos, das palestras, dos livros? Não, o Leandro fez 44 anos. É uma vitória, assim, o aniversário de 44 anos do Leandro foi uma bagunça lá em casa. Que legal, que legal. E eu tenho orgulho de todos os meus filhos, né? E para mim, muita gente fala, pô, é que tem você. Tem eu, lógico, tem o pai, tem a mãe, mas o exemplo do Leandro, né? Porque o Leandro também nunca entregou, né? Nunca se... E o Leandro aprendeu a fazer xixi sozinho no banheiro com 20 anos, a fazer cocô com 25. E uma das coisas que eu sempre procurei foi, Leandro, o certo é fazer xixi no banheiro. Então, às vezes as pessoas... Roberto, mas você não vê que ele é deficiente? Eu falo assim, mas se eu tratá-lo como deficiente, ele nunca vai evoluir. Então eu tenho que tratá-lo e convidá-lo, e o Leandro foi assumindo. Hoje ele tem mais autonomia? Hoje ele tem uma vida limitada, mas ele é um milagre. Então muitas vezes as pessoas me perguntam, né, qual foi a minha inspiração? Foi o Leandro, porque o Leandro
é que me impulsionou. Senão, eu seria o José, o São José. Eu daria aula numa universidade, ganharia 15 mil, 20 mil, estaria feliz. Mas, pela vida do meu filho, eu me transformei nesse homem que eu sou, nesse mentor. Sim. Você escreveu um livro, né, que você fala lá, o sucesso é ser feliz. Isso. Eu acho isso extraordinário, porque não é ter sucesso para ser feliz, né? Não. É ser feliz para ter sucesso. Eu queria que você ensinasse isso para a gente. Essa é uma história interessante, né? A revista Exame colocou uma jornalista para viajar comigo, em 1995. E aí, evento gigantesco, eu tinha 4 livros, e ela chegou, e a gente viajou, avião, ela comigo, e aí na sexta-feira ela falou assim: Roberto, qual o momento que você se acha um cara de sucesso? Quando você faz palestras para milhares de pessoas, quando você tem 4 livros na lista dos mais vendidos, né? Eu falei, não, eu me sinto um cara de sucesso quando eu chego em casa, a Cláudia me dá um beijo, as crianças me abraçam, porque sucesso é ser feliz. Eu gostei tanto de ter falado essa frase que eu falei assim, opa, mas é uma coisa interessante. Eu tenho um livro chamado Pais e Filhos Companheiros de Viagem, que eu ensino os pais a educarem o filho para ser feliz. Porque a pessoa feliz vai ter sucesso. E muitos pais educam no medo, né? que eu falo aqui no livro novo, Inteligência Afetiva. Né? Então o pai fica assim, tem que estudar, senão você não passa de ano. Tem que estudar, senão você não entra na faculdade. Tem que estudar, senão você não se forma. Então o filho fica com aquela coisa assim, nossa, estudar é angústia. E eu sempre falava para os meus filhos, né? Vocês já estão gostando de estudar? Porque vocês vão estudar a vida inteira. Então, aprende a gostar de estudar. Isso é fundamental. E nós, pais, temos que educar os nossos filhos para ser felizes. Muito bem. Agora, nessa jornada, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você começou as palestras e depois os tantos treinamentos que você foi criando, né? Aliás, Eunice, eu queria dar um presente para as instituições. Posso falar? Por favor. Olha, se você é de uma instituição que cuida de gente, um orfanato, um asilo, eu quero que você entre em contato. Vai estar aí os telefones da Deisilene e da Luziane. E nós vamos procurar ofertar para você um palestrante para o seu evento, tá? Então, Roberto, nós vamos fazer a Páscoa e a gente gostaria de fazer uma palestra. Você ou vai lá no meu Instagram, Chiniachique, e fala, olha, nós somos do Orfanato X, e não é só de São Paulo, porque a gente tem palestrantes da nossa rede em Salvador, Itabuna, Caxias, Rio Grande. Então, não importa, manda uma mensagem e a gente vai dar um jeito de ter um palestrante da minha equipe no seu evento, sem custo. Uau! Isso é um presente de ano novo muito grande. Olha, é um Inclusive presente. Porque muita gente me pede. Isso aí acabou que é um presente para nós e para tanta gente. Muito obrigada, viu? Eu quero estar presente. Então, por exemplo, a gente tem o Instituto Êxito, que tem uma tonelada de cursos gratuitos, tá? E vocês que são professores, eu tenho um treinamento, que é um treinamento, eu já vendi 400 mil desse treinamento, mas eu tomei uma decisão que agora é um treinamento sempre grátis, chamado Professor Inesquecível. Então, para todas as escolas, então você, professora, que está na pressão, porque hoje os filhos não têm aquela presença dos pais como tinham, não tem mais aquele relaxamento, né? Quando eu estudei, qual que era o problema da sala de aula? O aluno não aprendia, o aluno não estudava. Qual que é o problema hoje do professor na sala de aula? Violência. Então, as dificuldades aumentaram infinitamente para o professor
E ninguém, ou pouca gente, se preocupou de instrumentalizar esse professor. O que é que eu faço com um aluno violento? O que é que eu faço com um aluno perdido? Como que eu faço com um aluno que está sempre doente? E o professor inesquecível ensina o professor a ajudar a criança ou adolescente a se sentir mais em paz, a ter mais autoestima, a ter mais autoconfiança. Totalmente de graça. Poxa vida, Roberto, a gente fica até emocionado, porque ninguém sentou aqui com tanta generosidade para falar conhecimento, história de vida, como você falou, negou de viajar, de tudo para escrever livro. Uhum. E isso é um aprendizado muito grande, né? De mais de 50 anos aí, você distribuindo isso aqui com tanto amor, com tanta gratidão, com tanto carinho. Muito obrigada. É importante. Eu tenho uma regra, né? Você fez o treinamento, eu inclusive tenho um treinamento chamado Negócio de Palestra, que a Eunice fez. De novo, se você é de uma ONG, se você é de uma instituição que cuida de pessoas cegas, pessoas com deficiência, com necessidades, mulheres que foram violentadas, mulheres que estão na vida da prostituição, quer sair, eu tenho um treinamento chamado Negócio de Palestra. Esse treinamento, para quem for comprar, custa R$4.000. Mas, se você for de uma ONG, você vai fazer ele de graça. Agora, com tantas mensagens que você já falou, né? Com tantos conselhos e, poxa vida, que a gente vai carregar para a vida, que eu mesmo estou aqui, não queria parar, né? Queria ficar o dia inteiro. Queria que você falasse. Me convida mais. Sempre agora, né? Vamos convidar sempre. E tá todo mundo esperando, então, a mensagem que você tem para o próximo ano, com tantas mudanças, né? No cenário mundial, né, Roberto? Hoje a gente está vendo... Que é uma desgraça, né? A gente está vendo muita coisa, né? Tanta gente morreu no Covid que a gente imaginou que as pessoas iam ficar mais compreensivas, mais amorosas. E a gente está vendo que é o contrário, né? A Rússia já invade a Ucrânia, um monte de conflito, gente brigando, um bate no outro. E seja generoso, sabe? A pessoa que te agride, a pessoa que fala mal de você, ela não está falando mal de você. Ela está simplesmente expressando uma frustração, uma angústia, um desespero. Então, lembra da frase de Cristo, né? Pai, perdoar, eles não sabem o que estão fazendo. A pessoa faz uma besteira ali que vai se arrepender o resto da vida. É muito melhor. Você vê que você vai fazer besteira, falar bobagem, sai fora, chega para a esposa, chega para o pai, chega para o filho e fala: pai, estou nervoso agora, podemos continuar essa conversa amanhã? E você vai ver que você se arrependeria de ter falado besteira. Sim. É isso mesmo. Então, acho que encerrou, acho que o nosso tempo foi um tempo de qualidade. Adorei. A gente queria te agradecer muito, mas ainda tem um tempinho aqui para a gente falar do novo livro, né, Roberto? Queria que você falasse um pouquinho dele e deixasse aí os seus contatos, convidasse as pessoas para te seguir. A inteligência afetiva, gente. Quando eu era criança, tinha uns 6, 7 anos, meu pai comprou a farmácia dele, farmacinha. E meu pai tinha uma mania, ele dava a pessoa não tinha dinheiro, ele dava um comprimido lá para a pessoa e minha mãe ficava brava, minha mãe mais pé no chão, falava: Paulo, o remédio não foi feito para dar, foi feito para vender. E meu pai falava: você tem razão. Mas ele, depois comigo, né, falava assim: filho, nunca perca a chance de ser legal. As pessoas não perdem a chance de machucar, de ofender, de humilhar. Nunca perca a chance de ser legal. Imagina, isso há 65 anos atrás, imagina se ele fosse vivo hoje, né, com tanta gente brigando. E esse livro é sobre isso. Nunca perca a chance de ser legal, nunca perca a chance de dizer eu te amo, nunca perca a chance de ser generoso, porque você vai ver que vai ter mais solidez nos teus relacionamentos, você vai viver mais em paz, mais sereno. Porque é sobre isso que é a vida. A vida não é quem briga mais, quem discute mais, quem é mais forte. A vida é de quem ama mais e é mais amado. Gente, eu queria te convidar para seguir o Roberto,
É Roberto Chiniachique, né? O Instagram é R Chiniachique. Pronto. E também... E tem o telefone das pessoas da minha equipe. Você que é de uma instituição, está precisando de um palestrante. Roberto, mas é longe, longe, longe. Fazemos a palestra online, mas a gente pode contar com a gente. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Roberto? Obrigado você. E, gente, que presente, né? A gente foi nessa tarde aqui privilegiado de ter o Roberto, de aprender obrigado. tanto, de saber que foi ele quem lançou tudo isso que a gente vê hoje. A gente vê pessoas hoje fazendo trabalhos extraordinários, aprenderam com o Roberto, e para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui nessa tarde. Espero que isso tudo faça diferença na sua vida, porque foi para isso que a gente está aqui, né, Roberto? Com toda certeza. Para que o que você ouviu, você coloque em prática. E tem muito conteúdo também que o Roberto disponibiliza nas redes sociais dele, que é de graça, que você pode consumir. Pode também fazer os cursos, os livros. E a nossa intenção é que você, de verdade, tenha o melhor ano, como eu disse, que esse seja o melhor ano da sua vida até então. Então, nos siga também, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço para você, um feliz ano novo e até o nosso próximo encontro.